crise da ansiedade, está pegando muita gente. A crise, a grande luta com o sentimento da ansiedade, que nos torna doentes hoje. Nós estamos doentes. Há alguns anos atrás, estava fazendo uma palestra que falava sobre que toda a humanidade está doente, mas em 95%, psicologicamente falando, a humanidade está doente, vive doente. Doenças psicossomáticas ou doenças da alma, doenças que são causadas em conflito da alma, problemas da alma, problemas de emoções e sentimentos, que essas doenças, de repente, viram a realidade do nosso corpo. Então, existe uma grande luta com o sentimento de ansiedade que nos torna doentes. E muitos nós nos perdemos na luta com a ansiedade. A ansiedade é algo que brota em nós, a gente tenta administrar, que não é fácil você tentar administrar a ansiedade, por mais que você fale, pô, eu estou ansioso aqui, meu coração está acelerado, mas o que eu faço? Eu tomo um suco de maracujá? Será que eu não tomo algum remédio? Existem alguns remédios que são indicados por aí. Hoje, de manhã, estava falando até sobre isso, né? E aqui no Brasil, praticamente todo mundo é médico. Basta você expirar na frente de alguma pessoa, já fala, é gripe, toma isso, toma chá disso, toma chá daquilo, toma chá daquilo. Aqui no Brasil isso acontece. Basta você expirar, basta você falar com alguma pessoa, estou gripado, toma chá disso, chá de erva, toma chá de mamão, toma chá de melão, toma chá de maracujá, toma chá disso. Todo mundo tem uma receita de chá na cabeça, faz parte da cultura isso aí. Até eu mesmo me peguei um dia desse, estava conversando com o irmão, e eu gosto muito de chá de limão e alho, né? É ruim, a pastora não gosta. Mas aí veio uma irmã com um problema de saúde, com gripe, falei que irmã, toma chá de limão e alho, ferve e toma, gostoso. E assim que a gente é. Assim que a gente é, muito de nós perdemos na luta contra a ansiedade. A gente perde. A gente não consegue controlar. Por mais que você fale que é bom, vou tentar segurar a minha ansiedade, não consegue. Você é controlado pela própria ansiedade. Você quer vencer a ansiedade na sua vida? A ansiedade não se cura apenas com as terapias, remédios naturais ou técnicas científicas. A ansiedade não se cura somente por remédios científicos. Todos nós sofremos com as situações que nos deixam muito ansiosos. Situações do dia a dia, na nossa família, na nossa casa, da nossa profissão, que nos deixam muito ansiosos. Muito ansiosos. Situações como, por exemplo, o sentimento de medo e a incerteza da vida. Perdão. Diante quando brota em nós aquele sentimento de medo. Como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a sua vida? Você está vivendo dentro dessa estrutura da vida que você adquiriu, mas como é que vai ser a sua vida? O seu futuro, não tendo resposta em relação à sua vida, já te dá medo, aquele receio. Mas eu não sei. Acabei de falar aqui sobre a morte do pastor Nuno, o falecimento do pastor Nuno. Nem todo mundo que vai chegar à idade que quer chegar. Nem todo mundo que quer chegar ou que vai chegar o tempo de vida que deseja chegar. Não adianta tentar dizer que não, eu vou chegar. Nem todo mundo. Nem todo mundo. No sábado retrasado, eu estava jantando aqui. Você falasse para ele, pastor, não, você daqui, algum dia tu vai embora. Eu falei, que está amarrado, pastor. Eu ia falar isso. A certeza está na mão de Deus. O fato de você não saber disso já cria em você uma insegurança, um medo. Há um medo que todos nós somos tomados pela incerteza da vida. As coisas que não aconteceram ou não acontecem do meu jeito ou do meu tempo. Eu estou tentando arrumar a minha família, a minha casa, o meu marido. Eu estou tentando, pelo menos, enquadrar, arrumar, alinhar a minha casa, a minha família. Os meus filhos dão trabalho, meu marido dá trabalho, a minha esposa dá trabalho. Porém, as coisas não acontecem do jeito que eu quero. O coração acelera. Porque quando você olha para a sua realidade, tudo que você vive, tudo que você quer, não está acontecendo no tempo que você quer,
e do jeito que você quer. Isso faz o coração acelerar. O tempo, aliás, a demora da espera, faz a gente acelerar o coração. Não sei quando é que eu vou casar, não sei. Quando vai casar? Não sei. Quando que você vai arrumar emprego bom? Não sei. Quando que você vai comprar a sua casa? Não sei. Essa não sei, a demora da espera acelera o nosso coração. O nosso coração fica mais batendo rápido. Mas quando é que eu vou arrumar bom emprego? Não sei. Eu estou esperando, mas quando? Não sei. Então, esse tempo de espera faz o seu coração acelerar mais ainda. Criar mais ansiedade dentro de você. A ameaça de vida, ou ameaça no casamento, ameaça na família. Eu moro num ambiente onde eu sou ameaçado. Eu sou ameaçado pela agiota, sou ameaçado por fulano e tal. Ou mesmo por causa dessa violência que a gente vive hoje no dia a dia. Causa medo. Eu estava conversando com o irmão na semana passada e falei para ele, irmão, estava esperando você que ia me ligar, me telefonar e tal. Eu falei, pastor, eu não estou saindo mais de casa depois das 19 horas. Depois das 19 horas eu fico em casa. Perdi o hábito de continuar saindo de casa depois das 19 horas, por causa dessa violência que a gente está vivendo. Medo das ameaças. O medo das ameaças no casamento. Até quando vai demorar o seu casamento? Você olha para sua esposa, seu marido, você diz, acho que cometi um erro ter casado. Não aguento mais o sufoco. E aí você olha para ela e ela olha para você. Melhor a gente separar. Daquele medo. Aquela incerteza. Melhor cair fora. Está difícil manter o nosso relacionamento. Está difícil manter esse casamento, tá? De repente, assim, cria uma expectativa, um medo em nós. Ameaças na família. Que a gente tem. Talvez por isso que a gente sofre muito, ou sofre mais. Costumo dizer que criar filho não é matemática exata. Não é. A gente cria filho, Sônia. O meu filho, vou criar ele, vou ensinar a Bíblia, vou dar faculdade, vou dar tudo que ele precisa. De repente, esse filho amanhã vai ser doutor, vai ser engenheiro, vai ter um bom casamento amanhã, vou formar uma família, minha filha vai ser assim, assim, assado. Nem sempre sai do jeito que você quer. Nem sempre. Dá medo. Você é surpreendido. Você sonhou algo. O que está acontecendo na realidade é outra coisa. Daquela incerteza, aquela insegurança, dá medo, o coração começa a tremer. Puxa vida, o que eu fiz de errado? Aonde que eu errei? Ameaça que você sofre na família com filhos. Será que faltou alguma coisa na minha casa? Será que faltou alguma coisa que eu não consegui investir? Dá essa incerteza em nós. Isso cria insegurança. E o nosso coração vai ficando ansioso mais e mais. O medo de medo. Tem esse medo de medo. Eu estou com medo de ficar com medo. De repente, você ficar com medo. E aí? Esse medo de um medo. Se for na igreja, eu fico com medo. Por quê? Na igreja, todo mundo vai olhar para mim. Estou com medo de entrar na igreja, as pessoas olharem para mim. E, às vezes, fico conversando com alguns irmãos, uma pessoa que a gente convida para vir na igreja. Falei, estou com vergonha de vir para a igreja. Falei, que vergonha de quê? Não, de repente, todo mundo começou a olhar para mim. Falei, caramba, você deve ser uma estrela, então. Chega na igreja aqui, olha para trás, entrando, a nossa estrela aqui, Paulinho, entrando. Não, isso medo de quê? A gente coloca um medo de algo que não existe dentro da nossa cabeça. E nós somos vítimas desse medo. Medo de quê? Não sei do que é, mas estou com medo. Junto com esse medo, o seu coração começa a acelerar. Por nada. O que está acontecendo? Nada. Pavor. Mas está com medo de quê? Não medo de nada. Alguma coisa estou sonhando, estou pensando. Eu estou pensando que a minha casa, que eu deixei, ela está pegando fogo. Mas quem falou sobre isso aí? Não, ninguém falou, estou achando. Deixei em casa lá, está pegando fogo. Eu estou pensando que meu filho que está aqui, ou que está lá, deve estar me traindo com outra mulher,
contra o homem tal. Mas quem falou sobre isso? Não, eu estou achando. Então a gente começa a inventar alguns medos, algumas preocupações inexistentes na nossa cabeça. Isso faz de nós nos tornarmos mais ansiosos e ansiosos que vão nos matando mais e mais. Medo de perder a família, como falei aqui. Aliás, quando você perde a família, na família, um familiar. Como a gente acabou de falar aqui, você como perde um parente, um familiar e tal. Isso causa ansiedade em nossas vidas. Sempre temos aqui alguns irmãos, algumas irmãs que perderam marido. Não é fácil. Não é fácil. De repente o marido que vivia com você, que vivia com ela, contigo, de uma hora para outra, não está mais. Essa perda deixa nosso coração acelerar. Porque começa a se perguntar, fazer pergunta que ninguém consegue responder. E agora? E agora? Como vai ficar a minha vida? Como vai ficar as dívidas? Perdão. Como vai ficar as contas? Como vai ficar os projetos que a gente planejou aqui, nós dois? Ele foi embora. E agora? Como é que vai ficar a minha vida? Então você começa a se fazer perguntas e perguntas e perguntas e perguntas que não consegue responder para você mesmo, e isso faz o seu coração acelerar mais ainda, por não ter resposta a essas perguntas. Por causa dessas indefinições, a perda de um amigo, perda do namoro, perda dos bens. Eu mesmo estava perguntando, puxa vida, o pastor não saiu daqui, e agora? Quem vai ficar aí? Quem vai pastorar a igreja? Como que vai ficar os irmãos lá? Como que vai ser daqui para frente a igreja lá? A imaginação começou a me perturbar. Como é que vai ser? Como é que será que eu vou pegar alguns irmãos aqui para levar para lá? Aí hoje, da tarde, um pastor mandou mensagem para a gente fazer escala de pregação aqui, entre os pastores, começou a pregar aqui, na Vila Áurea. Mas aquela incerteza, aquele medo, o que vai acontecer com a nossa igreja, a nossa filha? Temos um carinho especial para a igreja de Vila Áurea, porque saíram daqui, abrimos aquela igreja. Há o medo de perder amigos, perda de namoro ou namorado, perda dos bens, tudo isso vai acelerando nosso coração. O medo da morte, o medo de não dar certo, o medo de não casar. Algum solteiro aí tem medo de não casar. E se não casar? E se não ter filho? Como que vai ficar a minha vida? Será que vou casar ainda? Esse medo, essas incertezas que vão sugando a gente, vão sugando a gente, vai causando o quê? Ansiedade, crise, o medo de não conseguir agradar todo mundo. Perdão. Será que eu estou conseguindo agradar todo mundo? Será que eu vou conseguir agradar ao pastor? Vou conseguir agradar aos líderes? Vou conseguir agradar toda a igreja? Será? Essa preocupação, esse medo, de repente, acelera o nosso coração. O medo de não conseguir agradar todo mundo. O medo de ficar feio. Tem medo de ficar feio. Tem gente que tem medo de ficar feio. Já está feio e quer ficar, está com medo de ficar feio. Você consegue entender isso? Ela já está feia, é feia. Mas está com medo de ficar feia. Ela está com medo de engordar. Ela está com medo de emagrecer. A gente tem medo de tudo. É medo de engordar, medo de emagrecer, medo de não casar, medo de envelhecer, medo de não casar, medo de não ter vida própria, medo de medo. Em qual estado todos esses medos, incertezas, inseguranças, tudo isso, preocupações, em qual estado te deixam? Quando você tem essa lista, ou até a mais, de tanto medo. Medo de não casar, medo de morrer, medo de ficar feio, medo de ficar sem filho, medo de perder a família, medo de.
Em qual estado te deixam todos esses medos e preocupações? Insegurança. Eu suspeito que todo esse medo deixa você doente, emocionalmente falando. Todo esse medo deixa você derrotado, perdido e sem Deus. Por que é sem Deus? Porque a fé não combina com medo. A fé não combina com medo. Quem tem fé não deve ter medo. Agora, se você tem fé e tem medo, uma das duas, você está perdido, está boiando por aí, porque a fé não combina com medo. Quem tem fé não deve ter medo. Quem tem fé realmente em Deus não deve ter medo de nada, de nada. E como é que a gente fica com toda essa lista de incerteza, inseguranças? Ó, está passando aqui em cima. Irmão Admir, que está aí em cima. Como é que a gente fica com essas incertezas? Fica doente. Só que você fica doente, você não reconhece que está doente. As doenças psicossomáticas são assim. A pessoa está adoecida, mas ela não sabe que está adoecida. Para ela está normal. Para ela está tudo ótimo. A pessoa está com ansiedade, está com crise de ansiedade. Ela está dizendo que não, nada a ver, está tudo bem, sim. Não reconhece. Sempre conversando com a minha esposa, pelo caso da situação que ela passou, de depressão muito profunda, sempre aconselho ela, dizendo para ela, Liliana, não entra na armadilha de você cair em depressão de novo. Não cai nessa. Justamente o caminho da depressão vem por essas emoções, abalo emocional, ansiedade, estresse, demais. Por aqui que entra a depressão, com todo respeito pelos nossos irmãos ou irmãs que estão em depressão. Irmão, você entra em depressão, para sair dela, não sei quando, se sair, né? Porque eu conheço, alguém me falou, eu conheço de pessoas que estão 30 anos com a depressão. 30 anos. Tomou todo tipo de remédios. 30 anos se tratando com depressão. Tem gente com 20 anos de depressão. E fala para minha esposa, Lili, cai dessa. Não entra, não cai nessa armadilha de sentimento aí. Fica permanentemente com tristeza, com amargura. Cai dessa, sai fora. Porque é muito fácil, sutil, você entrar em depressão. Mas para sair, minha irmã, meu irmão, é difícil demais. Saiba lidar com as suas emoções. Saiba cuidar das suas emoções. Então a gente tem todos esses medos que a gente citou. Essas incertezas que a gente citou aqui. Em que estado em que me encontro? Doente, derrotado, perdido, uma vida sem Deus. Mesmo sendo crente, sendo cristão, eu continuo doente, frequentando a igreja, exercendo alguns ministérios, cheio de pavor, cheio de medo, cheio de incerteza, por mais que a Bíblia tem tanta promessa para mim, para nós, mas o medo ronda a vida da gente. Me parece que a gente não consegue acreditar naquilo que a Bíblia está dizendo. A nosso respeito, a meu respeito, não acredito mais. Por causa do tamanho da ansiedade, tamanho do medo que me envolve. Pedro, uma vez ele falou, nos aconselhou o seguinte: lance os seus medos, as suas incertezas, as suas inseguranças em Deus, porque Ele vai cuidar de você. A incerteza que está rondando você, lance isso para Deus. Lance para quê? Lance para Deus. Lançar para Deus significa confiar em Deus. Eu estou com medo do meu futuro, mas eu confio no meu futuro na mão do Senhor. Eu estou com medo, de repente, do meu casamento, da minha família.
mas eu confio a vida da minha família nas mãos do Senhor. E quando eu confio, eu consigo descansar, relaxar. Confiou, relaxa, descansa. A minha vida financeira, eu confio nas mãos do Senhor e descanso. Porém, a gente nem sempre confia. Sabe como que a gente confia? Irmão Renan, vem, por favor. Por favor, rapidinho. Sabe como a gente faz? A gente fala, ó, vou entregar a minha família, vou entregar a minha vida financeira, vou entregar o meu casamento na mão do Senhor. Vou confiar nele. Como que a gente confia? Confio mais, vou entregar, de repente, tomo de volta, se não der certo. Então, confiar, lançar, ou confiar em Deus, é depositar toda a sua confiança em Deus. E esse que deve ser o nosso maior desejo, ou a nossa maior fome hoje. Mas para você confiar, onde você confiar em Deus, você precisa conhecê-lo. Precisa fazer o quê? Você confiaria numa pessoa que você não conhece? Você confiaria numa pessoa que você não conhece? Sim ou não? Mesmo tem gente aqui que são casados há mais de 20 anos, o marido não confia na mulher, a mulher não confia no marido. Há tanto tempo casado. Agora, imagina um Deus que você não conhece o suficiente. Você confiaria nele? Não, é lógico. Ninguém vai confiar numa pessoa que você não conhece. Quem está vindo aqui, visitando aqui, olhar para mim aqui, para eu pregando, falar que, puxa vida, onde que é esse pastor? Ah, africano, deve ser, tá, faz o seu julgamento. Mas você falar para ele que, ó, vai pegar sua casa, dá oferta aqui para a igreja e tal. Ah, como é que é assim? Eu não confio em você, eu não te conheço. No mínimo isso, mesmo não falando, isso que eu vou pensar. Porque ninguém vai confiar a sua vida para mim se eu não conheço ela. Você não vai confiar a sua vida em um Deus que você não conhece. Não adianta a gente tentar formalizar algumas ideias que a gente não vive. A nossa realidade é essa. Conhecemos pouco a Deus, por isso que nós não confiamos nele. A gente não conhece a Deus o suficiente para confiar nele. Não conhecemos ele. Não conhecemos. A gente não confia em Deus. Como que eu vou confiar em uma pessoa que não conheço, que nunca ouvi falar? Como? Uma pessoa que diz que ele é espírito, um Deus que é espírito, que não tem rosto. E vou confiar a minha vida, vou confiar o meu casamento, vou confiar os meus filhos para ele, vou confiar a minha vida financeira, meu emprego para ele. Não. É o correto, é o lógico, logicamente. Mas com isso a gente perde. Você não vai encontrar uma pessoa ansiosa, cheio de fé. Não vai encontrar uma pessoa ansiosa, estou cheio de fé. Não existe. Você não vai encontrar uma pessoa ansiosa feliz. Porque todo o nosso sucesso, o meu sucesso, o seu sucesso de vida, está baseada em conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, você só pode confiar nele.
Certa vez já contei aqui a história de um rapaz, uma cidade pequena, onde nessa cidade havia só 2 prédios com 2 torres. Toda aquela cidade um dia parou, fez um grande desafio. E colocaram uma corda entre um prédio para outro. Entre 2 torres. Amarrarem um cordão. Quando o desafiador subiu para lá em cima, desafiando todo mundo na cidade naquele dia, a cidade parou. Ele pegou o carrinho de mão e desafiando, quem tem coragem de sentar aqui no carrinho aqui, eu vou atravessar de um prédio para outro, nessa corda aqui. Então você senta aqui, na cadeira, vou atravessar você. Não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Esperou, não apareceu ninguém. Um rapaz, um menino, bem quase da idade de adolescente, ele levantou a mão e disse que eu. E ele subiu lá em cima, sentou no carrinho de mão, e aí o senhor lá atravessou com uma corda, e todo mundo ficou apavorado. Com uma corda para o prédio, para um lado do prédio e para outro, voltou de novo. Quando aquela criança, quando desceu do prédio, quase queriam acabar com ele, queriam matar ele. Falei, o que você fez? Você é burro. Quase acabou com a sua vida. Você não conhece aquele cara, como é que você vai fazer uma coisa dessas? Aquele menino fez, sabe por que eu subi lá em cima? Eu sentei naquele carrinho. Aquele que me levou no carrinho de um prédio para outro, eu conheço ele. Ele é meu pai. E eu confio nele. Eu confio nele. Por que outras pessoas não subiram naquele carrinho? Porque eu não conhecia o rapaz que tinha um carrinho de mão. O fato de não conhecê-lo, não ia confiar nele. Nosso conhecimento, melhor, nosso sucesso da nossa vida cristã está baseada em conhecer a Deus. Você também não vai encontrar uma pessoa ansiosa num lugar só, ou parado numa igreja só. Uma pessoa ansiosa não permanece em um lugar, não permanece em uma igreja, não permanece com os mesmos amigos de sempre. Uma pessoa ansiosa vai trocando de igreja em igreja, vai trocando de família em família, vai trocando de pastor em pastor, porque é ansiosa, ela quer resultado imediato. Pessoas ansiosas vivem em conflito com Deus. Nunca está satisfeito com Deus. A pessoa ansiosa. Porque o coração está acelerando. Fica esperando. Deus, cura a minha esposa, cura meu marido. Muda a minha família, muda o meu lar. Me dá emprego, Deus. Me dá um casamento, Deus. E quando Deus não faz, porque Deus não tem a obrigação de fazer nossas vontades, o que a pessoa faz? Fica chateada. Não quero mais orar. Porque Deus não me responde, porque Deus não faz do jeito que eu quero. Irmãos, Deus não tem que fazer do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Deus não tem a obrigação de dar uma satisfação para mim, nem para você. No dia que Deus começar a dar satisfação para mim como criatura, Ele não é mais Deus. Ele é um Deus soberano. Ele dá, Ele tira a hora que quer. A vontade dele sempre permanece. Então eu não tenho que questionar a Deus. A pessoa ansiosa vive em conflito com Deus, insatisfeita com Deus. A pessoa ansiosa sempre está em conflito com as pessoas. Fala para uma pessoa, promete para uma pessoa ansiosa, amanhã eu vou almoçar com você. Eu vou pagar. Quando você vai chegar meia-noite em casa, já liga. Primeiro, está confirmado o almoço amanhã? Quando acordar amanhã, nem tomou um café ainda, já liga de novo. E aí, está confirmado o almoço? Quando for lá para as 10 horas da manhã, liga de novo. Aí, aonde vai ser o almoço mesmo? Quando for lá 11 horas e 50 minutos, liga de novo para você. E aí, o almoço está ok?
A pessoa ansiosa, além do que não consegue manter relacionamento com as pessoas, porque é briguenta o tempo todo, as pessoas não aceitam ouvir a palavra espera. Que palavra que é? Quando alguém fala para você, o seu marido, sua esposa, o seu filho, fala para você, espera um pouquinho. Como que você reage? Para uma pessoa ansiosa, Salmo 40, é melhor ser rasgado. Rasga Salmo 40. Porque esperei confiantemente no Senhor. Espera quando? Até quando? O coração já está acelerado. Esperar até quando? Uma pessoa ansiosa, você manda mensagem, te manda mensagem no WhatsApp, ou qualquer lugar, e você fala, irmão, não posso atender agora, espera um pouco, vou te atender quando tiver tempo. Não acredito, não aceito, não me ama. Já começou a fazer pré-julgamento dela. Você não me ama, você está demais, está muito devagar. A pessoa ansiosa vive em conflito com outras pessoas. Não vai encontrar uma pessoa ansiosa em paz. Por mais que a gente comece a viver aquela vida aqui na igreja, que a gente vai se cumprimentando, a paz, irmão, paz, irmã. Mas uma pessoa ansiosa mente. Ela fala que é paz, mas por dentro não está em paz. Por dentro está borbulhando, quer estourar. Como é que ele vai transmitir a paz? Se ela está ansiosa, está fervendo por dentro. Porque a pessoa ansiosa, por não conhecer a Deus, também não confia em Deus. A pessoa ansiosa, por não conhecer a Deus, também não vai confiar em Deus. Pessoa ansiosa é uma pessoa desconfiada. Pessoa ansiosa é uma pessoa que desconfiada. Razão pelo qual Filipe certa vez disse, vamos ler a Bíblia agora, vamos viajar na Bíblia, para resumir. João capítulo 14, versículo 8 a 9. João capítulo 14, versículo 8 a 9. Pessoa ansiosa é uma pessoa desconfiada. Desconfiada por quê? Porque não conhece. Pessoa ansiosa olha para o pastor e fica desconfiando. Esse pastor comprou isso, comprou aquilo. Será que esse pastor está falando isso porque... Por que está falando isso? Começa já a fazer pré-julgamento. Por que o pastor falou isso? Por que pastor? Não tem nada. Pessoa ansiosa sempre assim, não vive em paz com todo mundo. João capítulo 14, versículo 8 a 9. Então Filipe disse ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Irmão, até que ponto realmente você conhece a Deus? Até que ponto? Eu repito, a nossa fé, a nossa vida, o sucesso da nossa vida está baseado em conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, infelizmente você é só limitado, só em vir de vez em quando assistir o culto, de vez em quando está no YouTube, de vez em quando você ouve a palavra. Porém, quando você for atacado com essas incertezas, a tendência é ficar ruim mesmo. Quando você for atacado, ameaçado com as coisas ruins na sua vida, com a morte, com ameaças de mortes, com o futuro, sua tendência é cair fora. Porque não conhece a Deus, que diz, entrega a tua vida para mim, confia em mim. Você não vai confiar porque não conhece a Deus. Não vai conhecer a Deus. E o Filipe aqui, Jesus falou para Filipe, eu estou tanto tempo convosco aqui, você não me conhece ainda. Quanto tempo de evangelho que você tem? Quanto tempo? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Quanto tempo? Tem gente com mais de 10 anos, que 5 anos, 20 anos, mas não conhece a Deus.
A vida não muda, não anda a mesma coisa do sempre. As pessoas acham o seguinte: não, eu estou frequentando a igreja, batizei, já tive aquele certificado, então acabou. Eu conheço a Deus. Não, você não conhece Deus ainda. Você não conhece a Deus. Porque eu leio muita Bíblia? Não, ainda. Só ler a Bíblia, não conhecer a Deus ainda. E o fato de você não conhecer a Deus, você não vai confiar nele. Repito, não conhecer a Deus vai ter dificuldade de confiar nele. Não vai confiar, não. Eu vou confiar num Deus que não vejo. Eu vou confiar num Deus que não vejo como que ele é espírito, não tem cara. As palavras que ele fala eu sempre entendo. Vou confiar nesse Deus? Jesus pergunta para Filipe: tanto tempo que estou convosco, vocês não me conhecem ainda? É porque a gente está preocupado em conhecer outras coisas, menos a Deus. A gente está preocupado em conhecer outras cidades, outras praias, outras feiras, outros países. A gente está mais preocupado em conhecer outras mulheres, outros homens. A gente está preocupado em conhecer outras igrejas. Está muito preocupado em conhecer outras pessoas e menos conhecer a Deus. Quando a coisa aperta, o coração começa a acelerar, a gente cai fora. A gente não tem certeza desse Deus. Não podemos confiar nele. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitasse o conhecimento, eu te rejeitarei. Gosto muito desse texto. Para que não seja sacerdotes diante de mim, visto que te esquecesse da lei, o do teu Deus, eu esquecerei de teus filhos. Qual é o destruído? Por que o povo está sendo destruído? É por causa do governo? Sim ou não? Olha o que a Bíblia está dizendo. O povo está sendo destruído por quê? Por quê? Mas qual é a sua predisposição de conhecer a Deus? Tu não tem tempo de ler a Bíblia. Na hora que você começar a ler a Bíblia, começa a dar sono. Não somente de estudar, mas de orar. Porque conhecer a Deus não é somente na FATEP, não somente na escondismo, mas também buscá-lo todo dia, orar. Talvez você fosse me dizer: pastor, não tem tempo de fazer FATEP, ou de vir para a escola dominical, por mais que a gente tenha estrutura aqui, de ensino muito boa aqui na nossa igreja. Mas, além disso, você precisa estar buscando. Precisa procurar crescer. Já falei isso aqui, meu testemunho. Logo depois que me converti, a minha sede, minha fome era o quê? Comecei a andar com pessoas que tinham mais tempo na vida, na caminhada cristã do que eu. Eu não andava com novos convertidos, não. Eu via aqui, tem aquele rapaz, ele lê muita Bíblia, ora muito. Me encostava, ficava lá. Não entendia nada, mas eu queria saber. Eu via aquele rapaz, não, ele é muito estudioso, muito lê a Bíblia. Irmão, eu vou ficar lá quieto, aprendendo. Assim que foi crescendo aos poucos, assim que foi crescendo. Depois me desejei fazer mais o quê? Estudo bíblicos. Fazer faculdade teológica. Aí fui crescendo, mas no começo eu queria andar com pessoas que só queriam me oferecer palavra, experiência com Deus. Esse é o desejo que eu tinha. Há tanto tempo que eu estou convosco, vocês não me conhecem. Por quê? Você não está interessado em conhecer a Deus? Ninguém está interessado. Está interessado em conhecer outras coisas na nossa vida. Deus menos interessa para a gente, infelizmente. Por isso que a gente está do jeito que a gente está sendo destruído. Salmo de número 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Salmo de número 9, versículo 10. Salmo de número 9, versículo 10. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia que está nas minhas mãos. Repita comigo. Os que conhecem o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, jamais
abandonas os que te buscam. Isso que o Salmo está dizendo. Os que conhecem o teu nome, confia em ti. Agora, quem não conhece o teu nome, confia em quê? Blá, 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 blá. Confia nas invenções humanas. Mas quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Se eu conhecer a Deus e procurar cada vez mais conhecê-lo, eu vou confiar nele. Eu vou confiar nele. É tanta coisa que eu espero na minha vida, como também no meu casamento, que humanamente tende a me abalar, mas o fato de eu conhecer a Deus, eu falo que eu vou esperar nele, porque esse Deus não te dará. Ele não está demorando para ele fazer aquilo que ele prometeu na minha vida. Certa vez estava orando lá em casa, pela minha família, pelos meus filhos, para que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Eu perguntando até, comecei a desabafar com Deus. Deus, por que está demorando tanto? O Espírito Santo falou para mim, em primeiro lugar, estou tratando com você, comigo. Quando você percebe que a oração está demorando, ser respondida, não é que está demorando. Em primeiro lugar, Deus está trabalhando com quem está orando. Deus está tratando contigo. Ele quer algo de você. Veja o que Moisés diz para o Senhor na tenda de encontro. Êxodo capítulo 33, versículo 12 a 15. Moisés estava indo para a terra prometida. Ele ouviu falar da terra prometida. Na tenda de encontro, o Senhor apareceu para Moisés. E Moisés disse ao Senhor, versículo 12: Tu me diz que eu faço subir esse povo, mas não me mostras quem enviará comigo. Disseste também, conhece-te por teu nome, e achasse o favor aos meus filhos, aos meus olhos. Versículo 13: Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que essa nação, é o teu povo. Versículo 14, o Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Moisés respondeu o seguinte, versículo 15. Então Moisés disse: Se tu mesmo não fores como conosco, não nos faça subir daqui. Moisés junto com o povo de Israel, indo para a terra prometida. Moisés já sabia como que era a terra prometida. Terra que manava leite e, mas Moisés, antes, para ir para lá, se fosse para algum de nós, corria já para tomar leite e mel. Moisés disse que não. Senhor, antes de entrar na terra prometida, antes de leite e mel, o que eu quero é que a tua presença. Antes de usufruir do leite, do mel que está lá, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Entre a presença do Senhor e o local, o que você prefere? O que você prefere? Moisés disse que, em primeiro lugar, quer te conhecer. Eu quero te conhecer. Se a sua presença não for comigo, então, melhor não vou. Lá tem leite, tem mel, lá tem praias, tem casa, tem hotéis, tem de tudo. Tem de tudo. Tem shoppings, tem roupas da marca, tem tudo lá. Mas se a tua presença não for comigo lá, eu prefiro continuar aqui no deserto. Porque prefiro deserto com Deus do que palácio sem Deus. Porque prefiro estar aqui no Morrinhos, com todo respeito ao Morrinho, com Deus do que França sem Deus. Eu prefiro estar aqui no meu cantinho com Deus do que Estados Unidos sem Deus. Prefiro estar aqui na minha rua, Rosinha, no meu cantinho ali,
com Deus do que estar em Portugal sem Deus. Porque o que agrada, o que me satisfaz é a presença de Deus na minha vida. Porque sem Deus eu não sou nada. Sem Deus estou morto. Sem Deus eu estou quebrado. Sem Deus eu não tenho destino. Sem Deus a minha vida ela é derrotada. Por isso que eu quero a Deus. Antes que qualquer promessa, eu quero a Deus na minha vida. Quero a Deus na minha vida. Naum capítulo 1, versículo 7. Naum capítulo 1, versículo 7. Fica tranquilo, a gente está chegando a conclusões. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia de angústia. E conhece os que confiam nele. O Senhor conhece quem? O Senhor conhece quem? Quantos que confiam ao Senhor aqui? O Senhor te conhece. Você está falando mentira, verdade, mas Ele conhece. Confia em Deus quando? E quando a coisa apertar, você confia em Deus. Quando você sofrer ameaça, você confia em Deus. Quando você tiver problemas, circunstâncias ruins, a família está doente, há um parente seu que está doente, está quase à beira da morte, mas mesmo assim você confia em Deus. O Senhor te conhece, conhece você. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente, e a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primavera chuva, ou a primeira chuva, que rega a terra. E finalmente, voltando aqui para Pedro 5 ou 7, o apóstolo Pedro diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nessa promessa, nessa palavra, nessa fala de Pedro, há duas partes envolvidas. Primeiro, a parte de lançar. Quem deve lançar? Quem deve lançar? Eu devo lançar, repita comigo, eu devo lançar. Eu devo entregar. Eu devo confiar. Agora, a parte de Deus, que Deus garante cuidado. Você lança, Deus garante cuidado. Você confia, Deus garante o quê? O cuidado. Você confia, Deus garante o quê? O cuidado. Então lança. Porque Deus garante cuidado. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar da sua família. Se você lançar para Ele toda a vossa ansiedade. Enfim, terminando aqui. O rei Davi escreveu no Salmo 13, versículo 2. Como é que o rei Davi cuidou, tratou, conseguiu lidar com a ansiedade? O Salmo de número 13, versículo 2. O rei Davi, ele escreve: até quando terei ansiedade e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? O que ajudou Davi a lidar com a ansiedade? Ele abriu o seu coração para Deus. O que ajudou Davi para lidar com a ansiedade que ele tinha? Ele abriu o seu coração para Deus. Ele abriu o quê? Para Deus. Só para a gente concluir aqui. Vamos colocar em pé, por favor. O Salmo 62. Olha como que está o coração de Davi. O rei Davi preocupado, ansioso pelas lutas, guerras, conflitos interiores e inimigos que se levantaram contra ele. Aqui no Salmo 62, ele diz: somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. E eu nunca terei ou serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem como eu, que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Davi dizia, por causa das ameaças que ele sofria. Vocês gostam de mentir, calúnia que ele sofria. Dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Falsidade que ele vivia. Davi, seus amigos, seus companheiros. Versículo 5. Somente em Deus
eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação é a minha honra. Depende de Deus. Ele é a minha rocha poderosa. Ele é o meu abrigo. Ele é o quê? Ele é o quê? Versículo 8, o salmista Davi, em meio a tanta ansiedade que ele diz: confie sempre em Deus, o meu povo. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Mais uma vez, repita comigo: confie sempre em Deus. Abro o coração para Deus, porque Ele é o meu refúgio. Quando é que a gente abre o coração para Deus? Quando a gente começa a falar: Senhor, eu sei que sou filho, o Senhor me ama, mas estou com dúvida, estou triste, estou com medo, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo só. Parece que não tem ninguém. Parece que as minhas orações já não são ouvidas. O salmista, ele abre o coração para Deus e começa a falar da realidade. Que às vezes a gente está orando, como a gente costuma dizer aqui, a gente tem medo de falar algumas coisas para Deus. O que Deus vai achar sobre isso? Deus conhece você, pô. Ele te conhece. O que Ele vai achar? Você está mentindo na frente dele? Eu aprendi a abrir meu coração para Deus. Tem algumas manhãs que eu acordo e levanto aqui cansado. Senhor, hoje estou cansado. Não sei por onde começar. Não estou para ninguém, estou cansado, estou com sono. Me ajuda. Estou triste, estou chateado. Estou chateado com fulano tal, com minha esposa, com meu filho. Senhor, está me faltando fé, me perdoa. Começa a abrir meu coração por aí. Feche os olhos. Mas não feche seu coração. Como que Davi lidou com a ansiedade?